Olá, tudo bom, pessoal? Então aqui é o professor Kelvis, de História. Estarei então neste momento fazendo uma videoaula para vocês sobre a Era Vargas, certo? Mas eu vou dividir então, para não ficar muito maçante, muito chato, muito longo, este conteúdo. Então a Era Vargas eu vou dividir em algumas partes. Neste primeiro vídeo nós falaremos sobre a Revolução de 30 e também sobre o governo provisório de Vargas, que vai de 1930 até 1934, certo? Então vamos lá. Getúlio Vargas, ele foi um homem, um estadista, ele foi um presidente populista, tá? O que é o populismo que depois ele vai entrar por toda a América Latina? Os governos populistas têm uma função de, vamos dizer, adular o povo, mas também governar para os ricos. Então eles eram estadistas, eles foram pessoas que tinham um carisma, que tinham um certo poder de persuasão sobre as pessoas. De forma positiva ou negativa, eles conseguiram governar, certo? Muito bem. A República Velha, então, vai desde ali inicia com a proclamação da República. Nós temos a fase da República da Espada, mas depois os generais vão passar, então, os marechais, para os civis, o governo do Brasil à época. Aí nós iniciamos a chamada República Velha, política dos governadores, política do café com leite, voto de cabresto, tudo isso que nós já vimos. Muito bem. Em 1930 acontece uma eleição aonde será indicado um candidato paulista. Deveria ter sido um candidato mineiro. Mas por que os paulistas acabaram quebrando, né, neste momento, aquele acordo que eles tinham, então, da política do café com leite? Bom, isso tem a ver com a crise de 1929, aonde chegou para a economia brasileira de uma forma avassaladora. O principal produto brasileiro, com licença, onde o principal produto brasileiro era o café, o principal comprador eram os norte-americanos, resultado, crise econômica, em 29 para 30. Então os paulistas não queriam deixar nas mãos dos mineiros este momento tão delicado para a economia do país, ou seja, para os seus próprios negócios. Bom, então Júlio Prestes será o candidato do Partido Republicano Paulista, tá? Partido Republicano Paulista. Do outro lado, quem é que vai concorrer? Vai ser formada uma grande coalizão, uma aliança entre as oligarquias dissidentes, ou seja, as oligarquias que não estavam contentes com a oligarquia paulista. Vai ter liderado então pela oligarquia gaúcha na figura do Getúlio Vargas. Os mineiros vão compor este grupo, a Paraíba, enfim, outros, as oligarquias que não estavam contentes mais, né, com a administração então da oligarquia paulista. E eles vão criar um novo partido, na época chamado Aliança Liberal, que será liderada por Getúlio Vargas, e na chapa para concorrer na eleição nós teremos o paraibano João Pessoa, certo? Acontece a eleição, normalmente, aos moldes da República Velha, ou seja, voto cantado, voto de cabresto, enfim. Então nós já sabemos quem irá ganhar esta eleição. Obviamente, o candidato do Partido Republicano Paulista, tá? O Júlio Prestes. Ele acaba ganhando, mas ele não irá assumir. Por quê? É justamente este é o ponto da chamada Revolução de 30, que não foi uma revolução, foi um golpe de Estado. A equipe que perdeu, a Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas, eles vão questionar, então, que houve, eles vão alegar que houve fraudes, né? Ocorreram fraudes na eleição, como sempre acontecia, isso era normal. Mas não vão dar bola para isso. Mas irá acontecer o assassinato do candidato a vice na chapa do Getúlio Vargas. O paraibano, então,
João Pessoa vem a óbito, ele foi assassinado. Getúlio Vargas, que era um hábil político, o que ele vai fazer diante disso? Vai aproveitar o ensejo. Deixa eu tomar mais uma água aqui. Já estou falando hoje bastante tempo, então peço desculpas. Nós em casa estamos trabalhando muito, pode ter certeza que é muito mesmo, tá? Getúlio Vargas então vai acusar o pessoal de São Paulo, então, a oligarquia paulista, desse incidente, vai dar todo um rolo e eles vão aproveitar o ensejo então para justificar um ato. Que ato será esse? Vão pegar seus cavalos, vão pegar suas armas, vão ter o apoio das outras oligarquias e também, principalmente, dos tenentes, do lado do movimento tenentista. Vão para o Rio de Janeiro e vão depor o presidente Washington Luiz, que era o presidente atual que iria ceder para o Júlio Prestes. O Washington Luiz é retirado do poder e assume Getúlio Vargas, de maneira provisória, tá? Então este é a chamada Revolução de 30, que foi um golpe de Estado. Mais uma revolução da história do Brasil que não foi uma revolução, certo? Vocês imaginavam uma coisa esplendorosa, uma história detalhada? Não, não foi. Não foi, infelizmente. Então, a Revolução de 30 foi a tomada do poder por Getúlio Vargas através de um golpe de Estado. Muito bem. No governo provisório, então, Getúlio Vargas vai ter alguns problemas. O primeiro deles, então, ele vai ter que criar uma Constituição. A Constituição de 1934. Eu estou aqui olhando a minha colinha, tá? O meu roteirinho. A Constituição de 34, ela vai prever algumas coisas bem interessantes. Entre elas, nós teremos eleições diretas, voto secreto e universal, e o voto feminino. Pela primeira vez na história, então, as mulheres, na história do Brasil, as mulheres terão a oportunidade e o direito de votar. E criação de todo o aparato para a proteção do trabalhador. Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, vai permitir o direito à greve, vai permitir o direito de se associar em sindicatos, e os sindicatos poderão se associar a federações de sindicatos. Então Getúlio Vargas cria todo um aparato dentro do trabalho, mas ele não fazia isso à toa. A ideia de Getúlio Vargas era controlar os trabalhadores através disso. Aquela tal de liberdade vigiada, que eu já falo para vocês já há algum tempo. Liberdade vigiada. Bom, o outro problema que Vargas terá será justamente assim, quando uma pessoa é retirada do poder, essas pessoas não vão ficar muito felizes. E isso acaba levando ao quê? A chamada Revolução Constitucionalista de 1932, onde os paulistas, que foram retirados do poder, irão querer o seu poder de volta, vamos dizer assim. Então, eles vão pegar em armas e vão lutar contra as tropas federais de Getúlio Vargas. O resultado deste combate, desta guerra civil, foi a derrota, então, dos paulistas. Os paulistas serão derrotados. Mas, como eu disse, Getúlio Vargas era um político muito habilidoso. O que ele faz, então? Vai convocar as lideranças paulistas para uma conversa. E vai colocar algumas lideranças paulistas no governo de Vargas, nos ministérios. Obviamente que ele não vai colocar nos ministérios estratégicos, mas ele vai dar aquele velho tapinha nas costas e os paulistas vão aceitar, tá? Inclusive, qual foi a data? Foi no dia, não tenho dia aqui. Enfim, eu não lembro aqui agora, mas é feriado estadual em São Paulo, o dia, então, de início da Revolução Constitucionalista. Para os paulistas é tão importante quanto para nós gaúchos, a nossa chamada Revolução Farroupilha, o dia 20 de setembro, que também não foi uma revolução, certo? Então, este vídeo vai ficar por aqui.
No próximo episódio, nós falaremos sobre o governo constitucional de Getúlio Vargas, ou seja, ele será eleito de 34 a 37, e vamos chegar às portas do Estado Novo. Até o próximo vídeo.